Muito boa noite. Trouxe os bonecos hoje, os representantes. Quero falar um pouquinho sobre o pertencimento, porque tenho tido muitos atendimentos com essa questão, principalmente a exclusão do masculino no sistema familiar. Então, boa noite para quem está chegando. Então, vou falar sobre o pertencimento, sobre a exclusão do masculino, principalmente no sistema familiar. Então, a gente vai olhar através de um olhar sistêmico, a visão sistêmica. O que é isso? É quando você olha para você dentro de um sistema, né? Imagina aqui, quando você chegou no sistema familiar, quanta história já aconteceu, né? Então você não olha só para você, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não. Você olha para tudo que veio antes, porque tudo isso que veio antes tudo que você vive hoje é a atuação desse campo, tá? Desse campo de informações. Então vamos lá, deixa eu começar do começo. Então, quando você chega num sistema familiar, já tem uma história acontecendo. Imagina quanta coisa já rolou por aqui, né? E aí você faz um monte de coisa e você fala assim, mas por que eu tô fazendo isso? Eu olho para o que meu pai fez, minha mãe fez, e eu rejeito, eu nego o que eles fizeram. Eu abomino o que eles fizeram. E aí você vai e faz igual. E aí você fica doido, né? Porque você não sabe por que eu tô fazendo isso, por que eu tô repetindo. Por quê? Porque quando você chega nessa família, quando você chega no sistema familiar, já tem uma história acontecendo. Quanta história. Imagina. Aí, você, de repente, foi rejeitada pelo pai, pela mãe, por alguém da família. Então, imagina assim, vamos excluir aqui, ó, aqui é você, aqui é seus pais, seus avós paternos, seus avós maternos, bisavós. Então, vamos supor que o seu avô foi excluído do sistema. Porque ele aprontou alguma coisa, porque ele foi embora, porque ele abandonou, qualquer motivo que seja, ele foi excluído do sistema. Então, você exclui, as pessoas excluem o avô. Primeiro, que se você excluir alguém do sistema, você não existe, tá? Primeiro lugar. Então, quando você exclui alguém, gerações seguintes virão representando essa pessoa que foi excluída. E por que tem muita exclusão do masculino no sistema familiar? Porque muitos... Ai, peraí. Deixa eu só pular aqui. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Então, imagina que aqui é um sistema familiar, tá? Você, seus pais, avós paternos, avós maternos, bisavós paternos e bisavós maternos. Então, o que é isso? Quando a gente vai olhar para o que está acontecendo na sua vida, qual é o seu maior conflito? Bom, por exemplo, o meu maior conflito é que, vou pegar um caso, tá? Que a pessoa está se separando do marido. Aí o que ela relata para mim?
A minha mãe é separada e a minha avó é separada. A minha avó cortou todas a foto do meu vô, né? E ninguém conhece ele. Então, a gente não sabe o que aconteceu entre eles, né? Mas o que ela fez? Ela excluiu o avô do sistema familiar. Isso gera um grande desequilíbrio, porque quando você vem para o mundo, você vem primeiro porque existiram todos eles. Segundo, porque você chega, já tem uma história acontecendo, né? Quanta história aconteceu aqui, que a gente nem imagina. E aí você vai excluir. A avó excluiu o avô. A filha, ela já vem com esse sentimento de falta, tá? Porque o pai, o que o pai representa? O pai, ele representa o pai, né? Porque a sua vida, você recebeu a vida através de Deus, mas quem foram os canais foram os seus pais. Então, quando você exclui alguém do sistema familiar, por exemplo, excluiu o pai dela, né, da mãe. Então, essa pessoa, ela vem tentando encontrar esse lugar. Então, por que muitas pessoas sentem vazio, sentem angústia? Porque a angústia é um buraco, né? É um buraco, tá faltando alguma coisa. E aí, as gerações seguintes, elas vêm representando esse excluído. Então, ela vem com sinais, com comportamentos parecidos com essa pessoa que foi excluída. E ela está totalmente conectada com essa pessoa que foi excluída. Então, muitos casos que eu atendo, essa pessoa, que no caso é você, né, a pessoa que vai ser constelada, o que ela sente? Ela sente que ela não pertence, ela sente que ela tem um vazio, ela sente angústia, ela sente que ela não está no lugar certo, né? Por quê? Porque teve essa exclusão lá atrás. Quando é do masculino, o que acontece? Geralmente, essa pessoa, ela não tem foco, direção, começa uma coisa e não para, não tem força de ação. Por quê? Porque o pai, o masculino, ele representa, todos nós temos a energia masculina e feminina. Então, o pai, a energia do pai representa ir para a vida, ir para a ação, ter força de ação, a razão, determinação, mais racional, sabe? Então, a direção e o foco. E a mãe representa o acolhimento, a nutrição, a abundância, né? O fluir na vida, porque a energia feminina, a natureza do feminino é algo mais fluido, é mais interno, é mais introspectivo, é uma energia de doçura, é uma energia de amor, é uma energia de acolhimento, tá? E quando você excluiu um ou outro, você fica faltando, né? Você fica pela metade, né? E aí a vida da pessoa até anda, não tô falando que não anda, a pessoa consegue conquistar, consegue trabalhar, estudar, principalmente quando a energia masculina falta, o que acontece? A mulher, ela assume esse lugar, né? Como tá faltando, ela assume esse lugar. Então são mulheres que trabalham muito, são mulheres que são fortes, eu aguento tudo. Muitas mulheres ouviram a avó e a mãe falar: a gente não precisa de homem, a gente dá conta sozinha.
né? Então são mulheres batalhadoras, guerreiras, totalmente contra a natureza feminina. A natureza feminina é o receber. A natureza feminina é uma natureza mais passiva. E eu não estou falando que a gente precisa ser passiva. A gente precisa das duas energias em equilíbrio, tá? Então eu preciso ter força de ação, eu preciso também ser passiva. É equilíbrio. Quando está muito desequilibrada, é aquela mulher que não descansa, aquela mulher que não relaxa, aquela mulher que não para. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Porque ela não para? Ela não para sentir. Porque é tanta dor, ela não para sentir. Então ela está sempre buscando coisas para fazer, tá? E aí o que a gente faz na constelação? A gente inclui todos que foram excluídos do sistema. Como? Fazendo frases de reconciliação, frases de reconhecimento, reconhecer o lugar da pessoa, né? Porque na constelação a gente fala muito de posicionamento, se posicionar. Então você se posicionar na vida. Então você se posiciona recebendo de todos que vieram antes. E não como salvadora dos conflitos familiares. Sabe? E quando tem alguém excluído, com certeza, para o sistema manter o equilíbrio, alguém vai estar no lugar do outro. Por exemplo, se esse avô foi excluído, essa pessoa provavelmente ela está totalmente conectada com esse avô que foi excluído, então ela está assumindo uma posição que não é dela. Que gera aqui o quê? Peso. Né? Ela está carregando um peso que não é dela. O lugar dela é aqui, recebendo tudo do que vieram antes. Então são as 3 ordens do amor na constelação, né? Primeiro, você recebe dos que vieram antes, porque você veio depois. Eles deram conta, com toda dificuldade, com todos os problemas, conflitos, escassez, medo, eles deram conta. Então você recebe deles. Essa é a hierarquia, ordem da hierarquia. A outra ordem é a ordem do pertencimento. Então, para me sentir pertencente ao sistema familiar, eu repito os padrões, modelo de comportamento, conflitos, né? Então a gente acaba repetindo. E isso tudo, gente, é inconsciente, tá? Tá muito inconsciente. Por quê? Quando a gente olha para alguma coisa que a gente acha que não foi legal, o que a gente quer fazer? Rejeitar, negar. Né? E essa é a pior forma. Porque quanto mais você rejeita, quanto mais você nega, mais você vai precisar viver aquela situação de negação. Para quê? Castigo de Deus? Não. Para você aprender a lição. Para você olhar para eles, aceitando tudo como foi. Aceitando e entendendo que eles fizeram tudo que eles podiam. Da maneira que eles podiam. E recebendo deles a vida, a força, a coragem e o amor. Tá? Porque de qualquer forma eles tiveram essa força para te trazer. E a ordem do equilíbrio de troca. Eu só não dou mais para os meus pais, tá? Porque deles eu recebo. Mas numa relação de casal, precisa de casal e de trabalho também, de chefe e empregado,
energia de equilíbrio de troca. Eu dou e tomo. Porque num relacionamento de casal, vamos colocar aqui. Vou colocar até um pequenininho, bem pequenininho. Vamos supor, aqui a mulher, aqui o homem. Quando a mulher dá demais, faz demais, quer resolver tudo, quer ter o controle de tudo, o que ela está dizendo inconscientemente para esse homem? Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou superior. O outro vai se sentir desse tamanho. Ele vai se sentir inferior, ele vai se sentir incapaz. O que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai embora procurar alguém onde ele consiga se sentir útil, onde ele consiga se sentir capaz, tá? Então, essa energia de troca é importantíssima. Vamos colocar aqui agora, imaginar essa energia, essa ordem em desequilíbrio entre pai e mãe. Vamos colocar aqui a mãe. Deixa eu mudar. Imagina aqui que aqui é você e aqui é a sua mãe. Então você já começa, quando você quer fazer tudo pela sua mãe, quando você quer salvar a sua mãe, quando você quer dar palpite em tudo que ela faz, falando que ela tá errada, tal, é como se você se colocasse maior que ela. Então você perde a força aqui. Por quê? Porque você não está na sua posição de força. A sua posição de força é no seu lugar de filha, recebendo. Boa noite. Então, quando você se coloca aqui maior, é como se você estivesse falando para ela, para sua mãe: eu sou maior, eu sou melhor, né? Então você tá ali quebrando essa ordem da hierarquia, tá? Então aqui você olha para sua mãe, ela trouxe a força para você, ela te deu a vida, ela te alimentou, ela te nutriu, você respirou através dela. Então você vai olhar para ela, você vai olhar para sua mãe como fonte de vida. Ah, mas ela me abandonou, mas ela me rejeitou, mas ela me tratava mal, mas ela me criticava, mas ela... Todas as vezes que você olha para sua mãe com todas essas questões, né, de rejeição, de crítica, tal, você tá perdendo força. E você tá olhando, se emaranhando, ficando presa nessa situação. Entende? Esperando alguma coisa dela ainda, esperando um carinho, uma atenção e um olhar. E geralmente o que acontece? Essa mãe também está buscando um olhar, uma atenção, um carinho, um reconhecimento na mãe dela. Tá? Então, geralmente é isso que acontece. Você tá aqui buscando, implorando por essa atenção da sua mãe, e a sua mãe, ela não consegue olhar para você, porque ela tá olhando para a dor dela. Então são esses os conflitos familiares, esses emaranhados que a gente consegue desbloquear na constelação, né? Porque daí você, como usando frases, né? Mãe, eu te agradeço pela vida, eu reconheço a sua dor, eu reconheço que você não estava preparada, pronta para olhar para mim, porque você estava olhando para a sua dor, você estava olhando para os seus conflitos, você estava olhando para a sua falta. Então eu reconheço,
e eu reconheço você como minha mãe. E você entrega para ela, porque vocês percebem que a gente fica presa nessa questão da rejeição, por exemplo, você sente que foi rejeitada pela sua mãe, a sua mãe sente que foi rejeitada pela mãe dela e a mãe dela provavelmente sente que foi rejeitada pela mãe. Então a gente fica presa fica emaranhada, presa ali, né? Conectada pela dor. Ao invés de a gente olhar, e na constelação o que a gente faz? A gente olha para a força que elas tiveram, né? De trazer a gente para a vida e de dar o que elas puderam dar, fazer o que elas puderam fazer, da melhor maneira que elas puderam, que elas conseguiram. Tá? E aí a gente libera isso para poder olhar para frente, olhar para a vida, para a sua vida. Ela é para frente, ela não é para trás. Ela não é lá olhando para tudo que faltou, né? E a gente está num momento assim de regeneração planetária, sabe? Então é muito importante que a gente faça essa reconciliação com os nossos familiares. Por quê? Porque, gente, eu não sei o que vocês acreditam, né? Se você quiser até escrever aí, mas eu acredito que a gente não tá aqui só pra ficar bonitinha na foto. A gente tá aqui com uma missão. E você está na família certa. Na família certa para você. Peraí. Então você está na família certa. Nós viemos com uma missão de resgatar. E o nosso maior resgate, reconciliação, é dentro do nosso sistema familiar. Né? Porque amizade, você tem um amigo e você não está se dando bem com ele fez alguma coisa que você não gostou, tchau, cada um vai para sua casa e acabou. Família não. A gente tem um laço profundo, profundo com a nossa família. Mesmo quem não conheceu a família, esse laço, ele é profundo. Você nasceu aqui nesse sistema, aqui tem um sistema familiar. Né? Então, tudo que você faz hoje na sua vida está totalmente relacionado, vinculado com esse sistema. Né? E esse sistema familiar, ele tem um campo de informações. Então, quando você chega nesse campo, quando você chega nessa família, já tem muita história que aconteceu. E essas informações de tudo que aconteceu aqui está como se fosse na nuvem. Né? Na nuvem você não vai lá, arquiva os seus arquivos na nuvem. Então o campo de informação é um campo de informação do seu sistema familiar. Então tudo que você tem de informação está aqui. E tudo que você faz na sua vida está relacionado a esse campo. Então são as crenças, os valores, as histórias, as exclusões, sabe? Os segredos familiares, as traições, a escassez, o medo, a culpa. Tá tudo ali, ó. Então tudo que você faz daqui para frente é sempre baseado, a sua estrutura do que você é hoje é baseado nesse sistema. Então não dá pra gente pensar que eu sou... Não, eu não vou olhar para o meu sistema e eu vou seguir a minha vida fazendo diferente. Tudo bem, você pode fazer. Mas ali na frente vai chegar um momento que você vai precisar olhar para isso. Né? Porque os conflitos virão, sentimento de solidão, sentimento de não pertencimento, sentimento de vazio,
né? Principalmente, é o que mais acontece. Sentimento de vazio, sentimento de não ter, de não conseguir. Há muitas pessoas que falam assim, olha, eu trabalho, eu ganho bem e o dinheiro, não sei o que acontece com o dinheiro. Né? Por quê? Porque não tem essa força, sabe? Porque está conectada com a falta. E aí a gente entra na parte energética, né? Então, geralmente eu tô conectada aqui, a pessoa tá conectada pela escassez, pela falta, pela culpa, pelo medo. E essas todas são energias de baixa vibração. Então, você é aquilo que você vibra. Você atrai aquilo que você vibra. E a gente vibra, a vibração é o quê? São os nossos pensamentos, tudo que eu penso, eu sinto, isso gera a minha vibração. E tudo que eu vibro é o que eu vou atrair. Tá? Então, assim, a gente precisa compreender, conhecer a história dos nossos ancestrais, para a gente poder entender por que eu faço isso ou aquilo, por que eu ajo dessa maneira ou daquela outra. Depois que você compreende, conhece a história, meio caminho andado já. Porque daí você vai olhar e vai falar assim, poxa vida, você vai olhar com outro olho, porque você vai falar assim, meu Deus, eles foram muito guerreiros, eles foram muito fortes, eles tiveram muito amor. Porque, gente, muitos, se a gente olhar lá para trás, muitos vieram fugidos de guerra, vieram sem nada, lugar para ficar, sem comer. Então era muita escassez. E quanto que eles conseguiram conquistar de terras? Quantas coisas eles conseguiram e até deixar para nós, né? Olha como a gente está hoje, a gente vive muito melhor do que eles. Naquela época também não existia muito assim lei. Um matava o outro assim, à torta direito, não tinha, né? Era uma coisa meio bem primitiva. E a gente está caminhando para uma vida para que a gente vire mais gente, né? Que a gente traga mais amor, que a gente traga mais, que a gente saia desse padrão de escassez, de medo, de culpa, de carência, né? E a gente só pode fazer isso quando a gente olha e conhece a história dos nossos ancestrais. Porque daí a gente olha e a gente vai honrar essa história. E a gente aceita tudo como foi, honrando cada um deles. E com a força deles, você vai para a vida. Vocês assistiram o Avatar 2? Tem uma menininha lá que nossa, eu me via nela, né? Porque ela se esfregava assim na terra, ela tem uma conexão com os animais, ela tem uma conexão fortíssima com a natureza. E ela tinha uma luz, né? Então, quando aquela luz começava a apagar, ela ia na árvore genealógica dela, e ela colocava as mãozinhas assim, as pontinhas do dedo, e ela recebia aquela energia, aquela força, aquela luz do sistema familiar dela. E ela ia acendendo novamente, né? Então, quando eu faço constelação, no final eu sempre peço para a pessoa, você pode fazer isso agora, você pode fechar seus olhos e imaginar todos eles aqui atrás, né? Como tá aqui. Então, você, os seus pais, os seus avós paternos, bisavós, imagina uma galera aí atrás, imagina aquela turma toda lá atrás, né? E você vai se conectar com a força deles. Então você fecha os olhos, você respira, olha para todos eles. Olha para todos eles, receba essa força, essa coragem, esse amor, sabe? Receba a vida que chegou para você através deles. Então, quando você se sente
sozinha, você faz esse exercício de colocar todos eles atrás de você, você olha para eles, imagina eles com a mão no seu ombro, né? E aí você imagina também saindo dos seus pés, da sola dos seus pés, raízes profundas, conectando com a raiz dos pés deles, conectando com a sola do pé dos pés de todos eles. Faça essa dinâmica que é muito maravilhosa. Quando você se sentir angustiada, sozinha, perdida, se conecta com a força deles, com a força, com a coragem que eles tiveram. E esse exercício é para a gente fazer sempre, porque se a gente for parar para pensar, a gente está muito conectada ainda com a dor, né? Com os conflitos, com o que faltou. Meu pai não me olhou, meu pai foi embora, minha mãe me rejeitou, a minha mãe foi crítica, a minha mãe isso, sabe? Se a gente ficar ali remoendo essas coisas do passado, a gente está conectada com isso. E aí a gente não faz a diferença, porque a gente está aqui para fazer essa diferença, para fazer essa transmutação, né? Essa transição. A gente está passando de uma era de expiação para uma era de regeneração. E a gente só pode se regenerar quando a gente está em paz com os nossos ancestrais. Porque a vida veio de Deus, mas através deles, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Conhece a constelação? Já fez? Já participou de alguma? Jussara entrando, tô terminando agora, hein? Então, assim, eu uso, depois que eu conheci a constelação, eu uso essas ordens do amor na minha vida, né? A gente precisa estar sempre atenta para o que eu estou repetindo. O que eu estou repetindo que já não faz mais sentido hoje, né? E uma coisa assim muito importante que eu fiz uma constelação hoje e eu lembrei muito da minha história, né? O meu pai era um homem maravilhoso e ele falava assim: casou uma vez, não casa mais. Teve filho, você tem que se dedicar ao seu filho. Tá, aí eu casei com 18 anos, grávida, né? Eu não queria casar com 18 anos. Mas tudo bem, eu casei com 18 anos grávida. E depois a gente se separou, depois ele faleceu. E eu tive poucos relacionamentos. Mas os poucos que eu tive, eu tinha tanta certeza que eu não ia ficar com aquela pessoa. Eu tinha muita certeza que eu não ia ficar com aquela pessoa. Por quê? Porque casamento é um só. E eu não percebia, eu fazia isso assim. Eu já entrava na relação sabendo que eu não ia ficar com aquela pessoa. Sabe? É tão inconsciente isso, gente. A gente não percebe, mas é totalmente inconsciente. Aquilo estava cravado no meu inconsciente. E isso acontece muito. A gente não tá... a gente tem essa crença, né? A crença é como se fosse a nossa identidade mesmo. A gente a gente é formada pelas crenças, né? Que vêm dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, que vai sempre melhorando a cada geração. Então, e aquilo que a gente tá no nosso inconsciente é aquilo que determina as nossas ações. É aquilo que determina o que a gente acredita ou não. Tá? É determinante para as nossas ações. Então, se eu acredito que eu só posso casar uma vez, casamento é um só e nunca mais eu posso ter ninguém,
É isso que vai acontecer na minha vida, você pode ter certeza disso, tá? Então a gente tá num momento que a gente precisa olhar para essas crenças, olhar para esses conflitos familiares, olhar para onde a gente está emaranhada e ir se libertando, né? Se libertando de forma inclusiva, respeitosa, honrando como foi, sabe? E não com rejeição. Porque se eu fizer com rejeição, eu vou fazer igual eles, sabe? Então eu vou estar repetindo, tá? E aí? Alguma pergunta? Algum comentário? Fala pra mim. Senão eu continuo falando aqui. Então, o que a falta da mãe no nosso coração pode causar para nós? A falta da mãe causa aquela vida travada, sabe assim, travada. Travada no financeiro, travada nos relacionamentos. Por quê? Porque a mãe, os nossos pais, eles são o nosso primeiro relacionamento, né? Então, se eu tenho uma rejeição da minha mãe, eu estou conectada com a minha mãe através da rejeição. E do pai? A ausência do pai, o que causa? A ausência do pai no coração, o que pode causar? Estagnação, gente. A maioria reclama disso. Eu não consigo, eu não tenho força para agir. Eu tenho ideia, eu sou inteligente, eu estudei, mas eu não tenho força de ação. Eu não tenho foco, eu não tenho direção. Eu começo uma coisa e paro. Isso é a falta de pai. Tá? Então, assim, é importante que a gente comece a buscar se conhecer, conhecer a nossa história, conhecer a história dos nossos familiares, para a gente poder ir se libertando de algumas coisas que não fazem mais sentido para nós no momento que a gente está vivendo, né? Vamos lá. Muita coisa que você falou sobre a mãe, graças a Deus ainda não tenho essa falta, mas faço ao máximo para aproveitar ela ao máximo em vida. Isso, minha querida. Gente, isso eu posso falar com propriedade, porque o que eu sentia da minha mãe? Eu sentia uma certa frieza, né? Desde bem nova, bem novinha, eu sentia que a minha mãe tinha uma frieza comigo. E eu não me conformava com isso, sabe? Eu era muito revoltada. Então, um dos motivos de eu entrar por esse caminho do autoconhecimento e da constelação, o primeiro motivo foi porque eu não me conformava de ter uma relação ruim com a minha mãe, né? Mas era eu que sentia essa frieza dela. Graças a Deus que eu conheci a constelação e eu pude fazendo essa reconciliação com a minha mãe antes dela partir. Graças a Deus, todos os dias eu agradeço, porque eu consegui me reconciliar, eu consegui curar isso que estava em mim, né? Porque era uma visão minha, era uma visão de criança, querendo aquele acolhimento, aquela atenção, aquela, sabe? Aquele carinho que ela também não tinha para dar, né? Ela não teve isso. Imagina, ela teve 8 irmãos. Era uma loucura, diz que era uma loucura. Era trabalhar para sobreviver, trabalhar para pôr comida dentro de casa, né? E mesmo assim, a minha mãe, nossa, ela fez muitas coisas para mim, muitas coisas. Então, eu consegui me reconciliar com ela, eu consegui falar muitas coisas para ela, eu consegui passear, levar ela para passear,
Eu consegui fazer muita coisa. Coisas assim que eu sabia que ela gostava. Em vida. Isso que importa. Em vida. Né? Então é isso, gente. Quis trazer um pouco de informação, sabe? Porque assim, as pessoas ainda fantasiam muito a constelação, sabe? Fantasia. As pessoas às vezes nem conhecem direito, mas faz aquela, né? E não é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples e muito sagrada na minha visão. É sagrado. É você olhar para você aqui que você faz parte de um sistema. Você não está sozinha no mundo. Você não está. As suas ações não é só porque você escolheu fazer assim. Não. Você tem toda a atuação desse campo familiar aqui, ó. Né? Então, quando a gente faz a constelação, esse campo de informações, onde estão todas as memórias, né? Todas as informações do campo, você acessa quando você está fazendo uma constelação. Né? É incrível, gente. É incrível, coisa mais linda. Coisa mais linda como o nosso corpo ele vai sinalizando para nós através dos sentimentos, né? E é isso que acontece na constelação. A gente está conectado através dos sentimentos, porque sentimento também é uma energia. As emoções são energia. Então, muitas vezes a gente está conectada com a rejeição. E aí, se eu não libero isso, eu vou continuar, né? Passando para frente. Isso. A rejeição. Esse padrão, esse modelo. Tá? Querem fazer pergunta? Querem comentar? Seu Amiro foi um grande pessoa que me ensinou muita coisa na vida com conselhos. Sempre passou uma energia boa. Ai, meu pai era maravilhoso, né? Meu pai era o galinhão. Ele que era o que acolhia, né? É o Willy que tá aí, pensei que era a Aline. Então é isso, gente. Querem fazer perguntas? Alguém quer entrar aqui comigo pra gente fazer um movimento? Galinhão. Porque geralmente é a mãe que é a galinha, né? Aquela galinha que protege. Aqui em casa era o meu pai. Meu pai era, nossa, super protetor. E a superproteção também, gente. Tudo que é demais, né? Tudo que é demais é demais. Então a superproteção também não é bom. Porque o que é proteção exagerada? Medo. Então eu tô conectada com medo, né? E aí a gente prende o nosso filho, porque a gente tem medo, então a gente vai prendendo, prendendo. E não, e a gente precisa deixar ir, né, para o filho aprender com as experiências da vida. Viu? Viu, Willy? Gente, vou sair então, porque ninguém quer perguntar mais nada. Tudo bem? Então, boa noite para vocês. Espero ter ajudado com algumas informações. E se você sentir aí no seu coração, faça uma constelação. Obrigada pelas palavras. Cláudia, você é uma excelente profissional. Mais pra frente vou criar vergonha na cara e fazer uma constelação. Isso! Vou adorar. E vai ser muito bom para você também.
Pode ter certeza. Tudo tem a hora, tudo tem sua hora. Eu só falo assim, ó, não espera muito, gente. Porque eu, depois que eu conheci, eu sou outra pessoa. Eu sou completamente diferente, internamente, tá? Às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, não, era igual, tal. Tô falando internamente. Estelinha, você tá aí? Ai, sua cachorrona. Olha só, tô esperando você, hein, Estela? Tô esperando você, hein? Você e o William agora, hein? Os dois, tá? Então eu falo assim, a gente muda tanto internamente, sabe? Que eu falo para as pessoas, hoje eu não insisto mais, né? Porque eu já insisti muito, porque é tipo religião, né? Então você vai naquela religião, você fica bem, você quer carregar todo mundo. É a mesma coisa a constelação, né? Então assim, fez tanto bem para mim na minha vida que você quer que as pessoas façam, mas não adianta, cada um no seu tempo, tá bom? Estela e Willy. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, só que tá perdendo tempo, gente, de viver muito melhor, tá? Então, se você tem algum conflito, vamos logo fazer uma constelação para ir liberando e para, sabe, viver com mais leveza, também ampliar a visão, sabe? Ampliar, né? A gente precisa olhar, conhecer a nossa história, ampliar essa visão, tá bom? Espero vocês, hein? Alguma pergunta? Eu tô fazendo e tô amando. Edneia. Ai, ai, a Neia. A Neia. É, Neia. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso a sua constelação. Amplia muito, a gente libera na hora, né? Aquela sensação, aquele sentimento de que a gente era rejeitada. Quando a gente sente a dor da nossa mãe ou do nosso pai, né? A gente consegue perceber, gente, quanto sofrimento eles tiveram, muito, muito mais do que nós. Pode deixar, Cláudia. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, meu querido, boa noite. Então, gente, eu vou saindo. Boa noite para vocês. Durmam bem. Sinta no coração aí quando é o seu momento e marca uma constelação. Tá bom? Tem os workshops também, se vocês quiserem conhecer, para ir se interagindo, percebendo, conhecendo, né? Só participar, só assistir. Também é legal. Tá? Um beijo, boa noite para vocês.